Bom dia para vocês. Vamos continuar falando de cartas. A gente já falou sobre a carta do leitor, a gente fez o simulado de carta do leitor. Agora a gente vai falar de carta aberta, que é outro tipo de carta. Lembrando que ainda existe a carta argumentativa, que a gente não vai falar dela, certo? Que na próxima aula. Agora a gente vai falar de carta aberta, lembrando que hoje tem atividade de produção de texto lá no GR8. Então vamos lá, a carta aberta, ela tem a função de direcionar alguma mensagem, questionamento ou solicitação de determinado indivíduo ou grupo para alguma pessoa, autoridade ou organização de reconhecimento público. O que isso quer dizer? A carta aberta serve para você reclamar, solicitar ou questionar de alguma coisa que está acontecendo, e essa carta é direcionada diretamente para as pessoas que são responsáveis por resolver aquele problema que você está encontrando. A carta aberta, ela tem esse nome porque, além de enviá-la para alguém, ela também pode ser lida por outras pessoas que pertencem ao grupo, né, do destinatário ou da sociedade em geral, das quais você quer convencer de que aquele problema existe e que ele precisa ser resolvido. Ela tem como objetivo convencer o destinatário e o público que tiver acesso à carta. Tem a estrutura semelhante de uma carta pessoal, mas possui caráter argumentativo, tendo em vista que sempre defende uma opinião. O adjetivo aberta refere-se ao caráter público do texto, pois o mesmo dá publicidade ao posicionamento crítico, à solicitação ou sugestão de medidas políticas. Como eu disse, você tem um problema na cidade, você vai enviar uma carta para o prefeito reclamando, você tem todo o direito de fazê-lo. E aí você faz através de uma carta aberta. A carta aberta ela é divulgada nos meios de comunicação, incluindo aí sites e redes sociais. Então, ela precisa ter esse caráter comunicativo. Ela tem um destinatário certo, por exemplo, vamos supor, né, que seja uma reclamação que é direcionada ao prefeito. Ela tem um destinatário certo, que é o prefeito, mas ela busca convencer toda a sociedade daquela cidade, por exemplo. Ela é necessariamente pública, ou seja, é divulgada nos meios de comunicação, no intuito de compartilhar a mensagem e o posicionamento do autor com o grande público, pretendendo com isso participar discursivamente de questões sociais. Ela também é marcada pelo caráter argumentativo, pois para abrir essa discussão social é preciso fundamentar se o pedido for para fortalecer seu ponto de vista, tudo isso baseado em argumentos sólidos. Então vamos lá. Você precisa de argumentos sólidos para provar para quem está lendo que a sua reclamação é válida, certo? Por isso que ela é de caráter argumentativo. Quais são as características da carta aberta? Ela possui remetente e destinatário, óbvio, né? Ela tem um destino certo, ela tem data, local e assinatura, até porque uma reclamação que você faz hoje pode não ser um problema amanhã, ou pode não ter sido um problema ontem. Por isso que ela tem essa data e local. E também significa que aquele problema é daquela cidade, ou daquele estado, ou daquele país. Por isso que você coloca um local específico na sua carta. A mensagem é direta. O que significa isso? Ela tem destino certo. Ela tem um direcionamento. Ela vai para alguém específico. E a linguagem dela é simples e objetiva. Ela não precisa ser grande. Você não precisa escrever uma longa carta aberta para reclamar de um problema pequeno. Mas, se o problema for recorrente, ou se o problema for muito grande, ou se o problema for de muitas pessoas, ou de um grupo social muito grande, ela também precisa ser um pouco maior do que o normal. A estrutura. A diferença da carta aberta para as outras cartas é que ela tem título. A carta do leitor não tem título, a carta argumentativa não tem título, todas têm destinatário e remetente, né, porque são cartas. Mas a carta aberta ela tem um título, ela tem um motivo de existir, ela precisa chamar a atenção, ela precisa atrair a atenção do público. Ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão, assim como todos os textos dissertativos, ela tem despedida e assinatura. Título é o que diferencia, né, a carta aberta das outras cartas. Ele é objetivo e pontual, centralizado e no topo, ele tem até um lugar para existir. Quem pega a sua carta aberta tem que entender que aquilo é uma carta aberta, que ela provavelmente vai ter uma reclamação, uma solicitação ou um questionamento, e o título vem sempre no topo da página, no centro da página também.
Introdução. Vamos lá falar de introdução de novo, martelar essa tecla, que a introdução é a mesma introdução da carta do leitor, é a mesma introdução da dissertação argumentativa, é a mesma introdução de todos os textos do gênero dissertativo. Apresenta as ideias e temáticas a apresentação das ideias e temáticas e também do remetente da carta, podendo até apresentar o destinatário. A função principal é situar o leitor a respeito do que será abordado, ou seja, você tem que mostrar o tema e qual que é o motivo da sua carta. Apresentar informações direcionadas aos diversos leitores no intuito de contextualizá-los a respeito de detalhes que podem ser desconhecidos por parte da sociedade. O que quer dizer isso? Suponhamos que esteja acontecendo alguma coisa aqui em Nerópolis que é bem específica de Nerópolis. Não acontece em outros lugares do mundo. E se você vai publicar sua carta aberta no Facebook, por exemplo. O Facebook ele é mundial. Então pode ser que pessoas que estarão lendo a sua carta aberta não conheçam os problemas que acontecem em Nerópolis. Apesar de ela já vir com um título em cima, né? E ter um direcionamento, mas pode ser que outras pessoas se interessem pela sua carta aberta. Aí você precisa situar as pessoas no que está acontecendo. Não basta você reclamar do problema, você tem que mostrar qual é o problema, para que todo mundo entenda qual é o problema antes que você comece a reclamar daquele problema. Desenvolvimento. Aprofundamento das questões apresentadas na introdução. Você apresentou um problema, você apresentou uma tese, você apresentou algo que está acontecendo, você apresentou um questionamento, aí você vai aprofundar essa temática dentro do desenvolvimento. Explicação dos conceitos relacionados ao tema, mostrar como a situação interfere na vida das pessoas. Isso é muito importante. Como a carta aberta tem um destino público, ela é destinada a um público, você tem que mostrar como aquele problema interfere na vida das pessoas. Suponhamos um problema de estrada esburacada. Como que aquilo interfere na vida das pessoas? Os carros estão estragando, estão acontecendo acidentes na cidade, porque as pessoas vão desviar do buraco e acabam batendo os carros. Então, você tem que mostrar como que aquela situação está interferindo na vida das pessoas e por que você quer uma solução. Apresentação e desenvolvimento dos argumentos que embasam o posicionamento crítico do autor, podendo utilizar outros textos, dados estatísticos, gráficos, reportagens, pesquisas, entre outros. Você pode usar um leque gigante de argumentos dentro da carta aberta. Não precisa necessariamente só ser o texto escrito. Você pode pegar um gráfico e colocar lá no meio da sua carta aberta. Você pode pegar uma foto e colocar lá no meio da sua carta aberta. Tudo aquilo serve como argumento para o que você quer mostrar, tanto para o público quanto para o seu remetente. Para o seu destinatário, desculpa. Conclusão. Encerramento do debate, sugestão da solução do problema, crítica, sugestão ou reflexão a respeito do assunto. Então são 3 formas de se concluir. Se for um assunto polêmico, na conclusão você vai encerrar o debate. Você vai mostrar por que estar de acordo ou estar contra aquela situação é o ideal. Você vai encerrar o debate na sua conclusão. A gente precisa reclamar do buraco nas estradas porque nós pagamos impostos e o custo fica muito maior quando a gente começa a ter problemas mecânicos no carro causados aí pelos buracos nas estradas. Você vai encerrar o debate mostrando que você é contra os buracos e o motivo de você ser contra os buracos. Sugestão de solução do problema. Não estou falando de nada polêmico, estou falando de um problema que eu encontrei que ninguém viu. Aí você vai dar sugestões de como resolver aquele problema na conclusão. Outra forma de se concluir é fazer uma crítica, sugestão ou reflexão a respeito do assunto. A gente está aí em ano eleitoral. Se você for fazer uma carta aberta reclamando de um dos candidatos, você vai concluir fazendo com que as pessoas reflitam a respeito de todos os argumentos que você utilizou na sua redação e que elas façam a melhor escolha no dia das eleições. Certo? Então são 3 formas diferentes de se concluir aí a sua carta aberta. Depois disso vem a despedida, que é uma pequena frase na qual o remetente agradece pela atenção e se despede do destinatário. Essa despedida precisa ser feita com formalidade, não pode ser um falou, mano. Tem que ser um atenciosamente, um abraço,
respeitosamente. Então são termos mais formais que a gente utiliza aí na carta aberta. Essa frase fica separada do texto principal, você tem que pular uma linha. Você terminou o seu texto principal, terminou a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, aí você pula uma linha e faz a sua despedida, e a despedida fica situada na lateral esquerda da folha, na mesma linha do texto, não do parágrafo, certo? Porque aí tem o parágrafo, né, da redação e tem a linha, certo? A sua despedida fica no alinhamento da linha e não do parágrafo. E por último, a assinatura, que é a identificação oficial do remetente. Se você for uma autoridade no assunto, você precisa colocar o nome e qual a sua especialidade. Ela pode se referir a uma pessoa, um grupo ou uma instituição. Se você está falando em nome de um grupo, por exemplo, o caso da Mariana Ferrer, lá você está falando em nome das mulheres. Então, um grupo precisa se organizar e uma pessoa vai fazer uma carta aberta em nome daquele grupo. Então, vem o nome do grupo e não da pessoa. Ou uma carta em nome de uma instituição. Por exemplo, voltando aí à questão das ruas esburacadas, tem um buraco bem na porta de uma empresa que está impedindo os caminhões de entrarem no estacionamento da empresa, por exemplo. E aí, a empresa, a instituição é que vai fazer a carta aberta. Então, a assinatura fica no nome da instituição. E aí, na assinatura tem local, data e que a carta foi finalizada. Se você começou a escrever sua carta hoje e só vai terminar ela amanhã, você só vai assinar ela amanhã, lógico, né? Porque fica lá no final. Então você vai colocar a data de amanhã e não a data de hoje. E ela fica logo abaixo da linha de despedida, não pula uma linha, na lateral direita da folha. A despedida fica do lado esquerdo e a assinatura do lado direito. Ah, professor, mas a mão fica difícil, não tem como fazer alinhamento à esquerda, igual a gente faz no computador. Então, você vai calculando mais ou menos até chegar no final da linha, certo? Exemplo de carta aberta. Carta aberta à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria de Transporte. Tá vendo? O título é bem objetivo. Geralmente vem escrito nos títulos de carta aberta que é uma carta aberta, para deixar bem claro para o leitor. Então, carta aberta à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria de Transporte. Então, o destino dessa carta é a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Transporte de São Paulo. Mas outras secretarias de transporte terão acesso, outras prefeituras terão acesso, outras pessoas, moradores de São Paulo terão acesso. Então, é de interesse da sociedade de São Paulo, da comunidade que mora em São Paulo e das pessoas que dependem aí da Secretaria de Transporte, ok? Venho manifestar minha profunda insatisfação e indignação com a notícia do aumento da passagem em nossa cidade, a despeito da rotineira mudança de preço ocorrida anualmente. É inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte público. Como dito já de início, é sabido que a atualização do preço ocorre anualmente. Entretanto, diante das atuais condições do transporte público da capital e da renda média recebida pelos trabalhadores, é um assalto que o preço chegue a esse valor, sem apresentar, por outro lado, alguma melhoria significativa. Ignorando a condição do preço, é preciso questionar por que não criar maneiras de reutilizar os cartões de transporte, seja aumentando o tempo hábil de integração ou a quantidade de uso para uma mesma passagem. Além disso, é necessário urgentemente apresentar à sociedade quais são os gastos com o transporte que justifiquem tal alto valor. Afinal, além da passagem paga diariamente, contribuímos enquanto cidadãos através de nossos impostos, sendo assim temos direito de acessar tais informações. Tenho certeza que, diante da manifestação pública desta indignação, os responsáveis tomarão providências para melhorar essa situação. Atenciosamente, Maria Cecília, São Paulo, 24 de julho de 2018. Vocês viram que não existem argumentos de outras pessoas. Provavelmente essa Marília Cecília, ela é usuária do transporte público, então ela é a autoridade no assunto, quando o assunto é transporte público, porque ela provavelmente é uma usuária. Então ela está falando das experiências dela, do exemplo concreto dela, do que acontece com ela todos os dias. Por isso que parece não ter argumentos plausíveis, mas tem,
porque ela deixa bem claro, né, que ela é uma usuária do transporte público da cidade de São Paulo. Para vocês, eu vou deixar uma atividade como portfólio, tá? É o último portfólio já desse ano letivo em produção de texto. No final, vocês vão fazer a autoavaliação, que também vai contar nota para o portfólio, mas é a última atividade de portfólio. O que vocês vão fazer? Produzir uma carta aberta sobre um problema encontrado na sociedade. Um problema que você enfrenta, igual a Marília Cecília fez. Um problema que você tem todos os dias. Um problema que você quer ver resolvido. Certo? Então, você é a autoridade no assunto. É um problema que você enfrenta. Por isso, né, uma carta aberta, e o argumento pode ser a sua experiência com relação àquele problema que você levantou. Ok? Então, essa é a atividade de vocês, vale como nota de portfólio. Bons estudos e até semana que vem.